amores, tudo bem? Vamos lá? Ah, chegou o grande momento. Agora nós vamos desenvolver a nossa peça. Afinal, né, vamos desvendar o que é essa peça contestatória, né? Como é que eu vou estruturá-la? Bom, para que nós possamos desenvolver, entender esse raciocínio, né, nós vamos desenvolver em cima de um problema para facilitar a nossa compreensão. E para isso eu trouxe um probleminha para vocês, utilizando inclusive, né, o mesmo problema que nós utilizamos no nosso material, no nosso livro, né, que é utilizado como literatura básica aqui dentro da nossa disciplina, da Fernanda Tartucci. Tá? Então, reproduzindo o mesmo exemplo que a Fernanda Tartucci traz lá na sua obra de prática processual civil, nós vamos desenvolver o nosso trabalho. Então, vamos lá. Tício, representante comercial autônomo, esteve por 9 vezes em determinado hotel, entre dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, 3 vezes em cada mês. A trabalho. Em cada pernoite, Tício assinava um documento comprovando que havia utilizado os serviços do hotel, onde constavam tão somente a data e o valor da diária, R$ 250. Não adimplida tal obrigação, ajuizou o hotel, em março de 2016, ação de cobrança contra Tício e a empresa para quem este presta serviços. O hotel pleiteou o valor do débito acrescido de multa de 10%. A petição inicial não trouxe procuração. A ação tramita pela Terceira Vara de Pororó, Distrito Federal, sob o número 0001234, dígito 33.2016.8.26.0004. Questão. Considerando essas informações, elabore a contestação de Tício e da empresa em uma única peça. Então, vamos lá. Antes de desenvolvermos a peça especificamente, nós vamos buscar o quê? Identificar, né, essas partes, as falhas processuais que ela existe, se ela tem algum defeito processual, e vamos analisar o mérito. Então, nós fazemos uma prévia antes, né, com relação aos fatos. Então, nós já temos o que inicialmente? O meu endereçamento vai para onde? Para onde? Terceira Vara de Pororó, isso mesmo. Número do processo. Neste caso aqui, eu tenho o número do processo. Vocês se lembram o que significa essa disposição dos números do processo? Por que eu trago dessa forma? Isso daqui é uma numeração única, né, criada pelo CNJ. E ela dispõe o quê? Vamos identificar. Vejam lá. No número do processo, nos primeiros números que estão lá, aqueles lá são efetivamente os números do processo e o seu dígito identificador. 2016 é o ano. 8 é o tribunal, tudo bem? Nós estamos lá, aqui é Tribunal de Justiça. Quando nós falamos o 26, nós estamos falando qual é a localidade deste tribunal, tudo bem? E os números remanescentes ali, a vara em que ele tramita, tudo bem? Então, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e a vara que é a Vara de Pororó, tudo bem? Na comarca de Pororó, certo? E agora nós vamos pensar ainda, né? Bom, eu já vi os dados, vamos voltar lá no problema. Ele está me falando aqui que Tício era um representante e pernoitou por alguns meses, né, neste hotel. O Tício comparecia pessoalmente. Não havia o quê? Nenhum documento da empresa, não havia reserva da empresa com relação à sua pernoite. Fato é que a empresa também foi colocada no polo passivo da ação, olha lá, né, que eles informam que a ação
foi ajuizada contra os dois. Na questão em si, né? Elabore a contestação de Tício e da empresa, tudo bem? Em uma única peça. Qual é a relação da empresa aqui com este fato? Ela não apareceu em nenhum momento. O fato dele trabalhar para esta empresa não dá o direito, né? E que ele estava na ocasião trabalhando, né? Não vincula a empresa diretamente. Então, eu já posso pensar aqui em uma preliminar? Sim, posso. Qual? A ilegitimidade da parte da empresa, certo? Depois nós vamos buscar a fundamentação legal. Segundo, eu tenho a informação aqui no problema em que não foi juntada a procuração e nenhuma informação de que haveria essa juntada posterior ou que havia prazo para que isso acontecesse. Tudo bem? Então, estou diante do que? De uma outra questão preliminar, que impede o andamento regular deste processo. Né? Vou analisar isso, e se isso caracterizado, esse processo vai ser extinto. Bom, já identifiquei duas preliminares, tudo bem? Uma com relação à empresa, da ilegitimidade passiva, e a outra com relação ao andamento do processo por falta da representação processual. Segundo, tem mais alguma questão aqui que eu devo analisar de preliminar? Não, já esgotamos todas as possibilidades lá do 337. Sim, né? Então vamos a outra questão. Com relação ao mérito. Alguma sugestão? Vamos lá. A última vez em que ele esteve hospedado no hotel foi em fevereiro de 2015. E a ação foi ajuizada em março de 2016. Está dentro do prazo para o ajuizamento da ação? Ou será que houve aqui uma prescrição da pretensão? Ah, muito bem. Alguém já lembrou que tem prescrição da pretensão, né? Porque qual é o prazo que os serviços, né, de hospedagem têm para ingressar com as ações? 1 ano, isso mesmo. Busquem lá a fundamentação legal. Onde é que está a fundamentação legal? Código Civil. Tem mais alguma coisa para falarmos aqui? Ah, mas aí é uma prejudicial, exatamente. Eu vou trazer como prejudicial de mérito. Além disso, vamos ao mérito em si. Eles estão cobrando, vai que por um acaso, né? Ah, a Alemanha já deu prejudicial de mérito, eu não preciso alegar mais nada de mérito nesta ação? Preciso sim. Vai que aconteceu alguma situação que interrompeu, suspendeu esse prazo, né? A gente não pode correr risco, entendeu? Então, nós temos que trazer todas as matérias de defesa na contestação. Estão entendendo o que é essa? Todas as matérias de defesa? Ah, mas lá eu já tive uma preliminar com relação à empresa. Tive a segunda, a representação preliminar. 2, a prejudicial de mérito, olha lá, né? E se acolher mas vai acolher essa prescrição da ação? Vai, aparentemente vai, mas eu não posso correr risco. Vai que tem alguma outra situação aí, o que seriam situações jurídicas existentes que impediu ou suspendeu, né, que ocorresse essa prescrição. Tudo bem? Então, eu tenho que trazer o mérito. Aí, se acaso, superada todas as situações, no mérito ele for condenado, tem alguma coisa que ele pode falar aqui, que ele, né, para não se desincumbir aí de responder por essa ação? Ah, tem uma questão. Eles vieram e trouxeram o valor do débito acrescido com uma multa de 10%. Aonde é que está a estipulação desta cláusula penal de 10% de multa? Ah, tinha um contrato. Que contrato? Não tem contrato. Volta lá no problema. O que ele fala? Que no momento, em cada pernoite, Tício assinava um documento comprovando que havia utilizado os serviços, onde constava tão somente a data e o valor da diária. Ou seja, não há estipulação para a cobrança dessa multa, ok? Tudo bem?
viram que nós já fizemos a análise de todo o problema, já buscamos as suas fundamentações, as defesas que podem ser alegadas, né? Agora nós vamos o quê? Desenvolver. E no desenvolvimento, como é que nós fazemos? Então vamos lá. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da Terceira Vara Civil da Comarca de Pororó, entre parênteses, Distrito Federal. Dou um espaçamento razoável aí, em torno de 4, 5, 6 linhas, e coloco o número do processo. Processo, número, eu já tenho o número que foi tratado no problema, então eu vou colocar. Atenção, se vocês forem fazer uma peça contestatória no exame da OAB e ela não lhe der o número do processo, você vai colocar processo, número e deixar em branco. Atenção, para efeito de exame da ordem, se o seu problema não te deu o número do processo, você não vai colocar nada, você não vai criar números para nada, tudo bem? Você só utiliza os dados que foram trazidos no problema para você desenvolver. Neste caso, nós temos o número do processo, então nós vamos colocar. Dá mais uns 2 espaçamentos aí, por mais umas 2 linhas na sua folha pautada e você começa o preâmbulo, né, da sua petição. Então, nós vamos começar pelo Tício, quem nós vamos defender, certo? Tício, representante comercial, Estado Civil, entre parênteses, portador da cédula de identidade, RG, número inscrito no CPF, sob número, residente em rua, número, bairro, CEP, na cidade de, e o seu estado, né? Com endereço eletrônico, e-mail, e empresa já qualificada por seu advogado e procurador, que esta subscreve conforme mandato incluso, DOC número tal, com o escritório os endereços do advogado, né, e cidade, local onde recebe avisos e intimações, nos autos da ação de cobrança que ele move hotel, já qualificado, com sede os dados da empresa inscrita no CNPJ, bem a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 336 seguintes do CPC, apresentar a presente contestação pelas razões de fato e de direito a seguir deduzidos. Só uma observação. Vocês viram que aqui nós utilizamos a qualificação completa, certo? Mas isso não é necessário, apenas se houver o que? A incorreção dos dados na petição inicial. Propositalmente, eu trouxe para vocês, né, essa questão da qualificação de um e a utilização do termo já qualificado do outro. Para quê? Para vocês identificarem, né, o que é que eu precisaria colocar e como é que eu devo colocar se não for fazer esta qualificação. Tudo bem? Então, não é necessário fazer se os dados estão corretos, toda essa qualificação. Então, eu já colocaria Tício já qualificado e empresa já qualificada nos autos por seu advogado, aí a qualificação do advogado necessariamente eu tenho que fazer, porque é nesse momento que eu estou qualificando, né, que eu estou entrando no processo para efeito de OAB. Segunda observação. Na prática, no nosso dia a dia, a nossa procuração, por nós já termos um processo judicial eletrônico, a nossa procuração já estaria no processo, então eu também não faria referência dela aqui na contestação, porque eu junto a procuração no momento da habilitação lá no processo, para que eu verifique todos os dados processuais. Tudo bem? Então, fizemos já todo o preâmbulo, qualificação, a identificação da peça, a sua fundamentação legal, e aí nós vamos o quê? Primeiro tópico que nós vamos desenvolver, e a partir de então nós desenvolvemos por tópicos, né? É a síntese da inicial. O que é a síntese? Nós vamos utilizar o mesmo resuminho que trouxe lá no problema. Então, busca da síntese da inicial, ou da síntese da exordial, do resumo da exordial, a forma que vocês vão colocar, fiquem à vontade. Eu só preciso demonstrar o que se trata de um resumo dos fatos articulados na inicial, tudo bem? Então, busca o autor,
o Poder Judiciário pleiteando o recebimento de valores referentes à utilização dos serviços hoteleiros por parte do requerido. Afirma a exordial que Tício hospedou-se no hotel por 9 oportunidades, entre dezembro de 2004 e fevereiro de 2015, que não pagou a conta. A ação foi ajuizada em março de 2016, também em face da empresa, pedindo ao autor a condenação dos réus ao pagamento de R$ 2.250, referentes às diárias, e multa de 10%. É a breve síntese do necessário, ou seja, eu vou finalizar, ou então, né, ao final, a presente ação está fadada a total improcedência, como adiante ficará cabalmente demonstrado. Ou seja, eu tenho que fechar esse tópico que eu faço dos resumos do resumo da inicial. E aí eu vou às matérias de defesa. A primeira matéria eu já identifiquei que tinha preliminares, então eu vou trazer as preliminares. Preliminarmente, antes de adentrar ao mérito, me se faz apontar algumas defesas em sede preliminar. Outra observação aqui. Essa breve introdução para falar das preliminares, ela não é necessária, tudo bem? Então, você já pode colocar das preliminares e já vir com o tópico. Primeiro que nós vamos falar aqui é da ilegitimidade passiva da empresa. Então, não teria essa necessidade de colocar, mas se colocar também não está errado, ok? Então, vem lá, da ilegitimidade passiva da empresa, eu vou justificar por que ela é parte legítima, né, com os fatos. E aí, a forma de você colocar, desenvolver essa argumentação é própria de cada um. Aqui nós temos apenas o quê? Um exemplo, ok? É patente a legitimidade passiva para a causa da empresa para figurar no polo passivo da presente demanda. A melhor definição para a legitimidade é a coincidência entre as partes que figurem na relação processual e aquelas que figuram na relação material. No caso, é cristalina a ausência de correspondência entre as partes deste processo e as partes contratantes. Ora, da própria inicial já se percebe que quem se valeu do serviço hoteleiros foi Tício e não a empresa. Portanto, a relação jurídica material, prestação de serviço hoteleiro, somente entre o corréu Tício e o hotel. Além disso, é de se apontar que, como consta da exordial, Tício é representante comercial autônomo, não havendo qualquer liame entre este e a empresa. Destarte, é indubitável que a empresa, parte na relação processual, não é parte da relação jurídica material existente, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, em virtude da carência da ação exposta nos artigos, 4851, 337, 10, tudo bem? Aqui, como vocês podem ver da própria observação, nós indicamos, no próprio corpo da peça, a consequência que se pretende para esta alegação. Mas, além disso, fez, isso nesse momento, na conclusão haverá aí uma outra síntese. Nós vamos colocar novamente o que eu pretendo com essa ilegitimidade. Eu não posso, com essa alegação, não posso me esquecer de chamar, fazer referência dessa alegação da ilegitimidade lá nos pedidos, tudo bem? A segunda preliminar do defeito da representação, a falta da procuração. Vamos lá, inicial não veio instruída com a procuração, otorgando poderes ao patrono do hotel. Nos termos do artigo 104 e 187 do CPC, é fundamental que o advogado, ao postular em juízo, apresente instrumento de mandato. Assim, verificado o defeito da representação, fundamentado nos artigos 76 e 321 do CPC, devendo o autor corrigir tal vício sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, na forma da fundamentação exposta no artigo 445, inciso 6 do Código de Processo Civil. Estão vendo, mais uma vez, nós trouxemos o fato que enseja esta irregularidade e já demos o que é a fundamentação jurídica para a sua penalidade, seja com relação à extinção, a possibilidade dele corrigir e a consequência que é a extinção se ele não o fizer. Tudo bem? Temos mais alguma preliminar para alegar? Não.
E aqui, né, nós poderíamos ir direto ao mérito e dentro do mérito falar da prescrição ou da prescrição da pretensão ou então utilizar, né, o tópico da prejudicial do mérito. Preferencialmente, eu acredito que fica mais coerente você trazer, você destaca, dá uma ênfase maior ao fato, né, da prejudicial aqui que impede o julgamento por força da prescrição. E aí você traz o tópico, também da mesma forma, da prejudicial de mérito, da prescrição da pretensão do autor. Quando eu coloco prejudicial, aí eu vou colocar qual é essa prejudicial, que no caso é a prescrição da pretensão. E aí você vai discorrer, olha, o crédito referente às estadias já se encontra irremediavelmente prescrito. Discute-se nestes autos a cobrança da hospedagem por parte dos hospedeiros, matéria especificamente tratada no Código Civil, né, e correspondente, né, com relação ao prazo para sua interposição, no artigo 206, parágrafo 1º, inciso 1. Traz a inicial que o CORREL teria se valido dos serviços de hospedagem nos meses de dezembro de 2014, janeiro e fevereiro de 2015. Nos termos do dispositivo já mencionado, o prazo prescricional para hipótese como a presente é de 1 ano, sendo certo que a prescrição do último mês se efetivaria em fevereiro de 2016, que foi a última data que ele ficou hospedado, certo? Data anterior à distribuição da petição inicial que deu origem a este processo. Destarte, como se vê, o pedido encontra óbice na prescrição. Assim, nos termos do artigo 487, inciso 2 do CPC, deve haver a resolução do mérito em virtude da prescrição apontada. Prestem atenção, aqui, com o reconhecimento da prescrição, eu tenho que o julgamento do mérito da ação, tudo bem? Aleguei, mas é evidente que tem prescrição, é evidente, mas eu não vou correr risco, eu vou trazer as outras matérias de mérito que eu posso alegar. E aqui nós vamos falar do mérito especificamente, né? E aí eu faço uma introdução, ó. Superadas as preliminares e prejudicial de mérito, né? O que se admite apenas para efeito de argumento, tampouco no mérito prosperará a demanda proposta pelo autor. E aí eu vou falar por que não vai prosperar, né? E vou falar com relação ao descabimento e vou, aqui no caso da multa, especificamente. Do descabimento da multa, visto que não previsto pelas partes contratantes, também como título, né? Destacando o item que é objeto da defesa de mérito. Meritoriamente, melhor sorte não assiste ao autor, como adiante restará cabalmente demonstrado. De fato, houve um contrato verbal de prestação de serviços hoteleiros entre o autor e o correaltício. Contudo, não havia formalização de qualquer instrumento contratual e que poderia constar a previsão de multa, e tampouco houve qualquer informação a tício acerca da existência de tal multa. Como bem destaca o artigo 409 do Código Civil, a cláusula penal deve ser estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior. Tal situação não se configurou na situação sob análise, porque não foi estipulada consensualmente tal obrigação acessória. Portanto, ante a inexistência de qualquer acerto prévio entre as partes, impossível alegar a incidência de multa sob pena de ensejar considerável insegurança jurídica e violação ao princípio da legalidade, fundamentado no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, e da boa-fé objetiva, artigos 422 do Código Civil. Assim, resta totalmente refutada a condenação do requerido ao pagamento da multa. Olhem lá, a nossa defesa foi feita no sentido do que? Da multa. Eu não tinha dados estabelecidos no problema que me comprovavam que ele havia pago. E isso é importante vocês observarem que, assim como as peças práticas que nós vamos desenvolver aqui na nossa disciplina de laboratório de prática processual, e assim como para os exames da ordem,
os fatos, né, que são anunciados em uma petição inicial para que você apresente a defesa, você sempre vai fazer uma defesa fundamentada juridicamente e legalmente. E aqui a nossa fundamentação é com relação ao quê? A cobrança da multa. Eu não posso trazer informação de que se ele pagou ou não pagou. Estão vendo que houve uma omissão com relação ao fato se há pagamento ou não? Sim, por quê? Porque eu não tenho essa informação. Então, eu não estou negando que eu já paguei ou que não é devido. Eu estou falando o quê? Que eu não tenho multa para pagar. Tudo bem? Com isso, nós já tratamos toda a estrutura. Ó, já fizemos o preâmbulo. O corpo, ele traz, na verdade, o que? A fundamentação jurídica, né? Dividido por tópicos para facilitar, clarear o entendimento de quem faz e de quem entende, tudo bem? E agora nós vamos à conclusão da nossa contestação, que na verdade são os pedidos que nós vamos fazer, né? Mas por ser conclusão, normalmente nós utilizamos o termo conclusão. E sempre vamos usar aquelas frases de ligação entre o corpo, né, e a sua conclusão. Então, ante o exposto, diante o exposto. Aqui nós vamos utilizar o ante o exposto. Ante o exposto é presente para requerer a Vossa Excelência, digne-se. Agora eu vou fazer os meus pedidos. Primeiro, eu tenho que anunciar o que eu aleguei lá na preliminar. Depois eu vou no mérito e depois eu vou às condenações. Tudo bem? Então, A acolher a preliminar de legitimidade passiva da correia empresa com a extinção do feito sem resolução do mérito. B. Ainda em preliminar que o autor traga aos autos procuração outorgando poderes ao seu patrono sob pena de indeferimento da petição inicial. C. Ser afastadas as preliminares no mérito, acolher a prejudicial para reconhecer e declarar a prescrição da pretensão em relação a todo valor cobrado pelo autor, julgando o pedido improcedente nos termos da fundamentação, finalmente condenando o autor ao ônus da sucumbência, que seria essa sucumbência, né? O pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Subsidiariamente, na remota hipótese de procedência do pedido principal, seja afastada a multa pleiteada. Olha lá a diferença da questão do acolhimento da prejudicial e o acolhimento apenas da questão meritória. Aqui nos pedidos, né, C e D, isso fica claro. No C, eu peço que a prescrição da pretensão e a improcedência de todos os pedidos. Eu não vou ter que pagar nada. Enquanto que no mérito em si, apenas eu estou discutindo o que? O pagamento da multa de 10%. Se eu tiver que pagar, eu não vou pagar com multa. Tudo bem? E vamos fechar aí com relação ao pedido de provas, né? E isso nós vamos utilizar em todas as peças, sempre, né? Protesta provar o alegado por todos os meios de prova previstos em lei, especialmente pelos documentos ora juntados aos autos, e cada Vossa Excelência entenda necessária a realização de audiência, que fica desde já requerido o depoimento pessoal do representante legal do autor. Aqui nós tínhamos condições de fazer um pedido mais específico, mas senão poderia utilizar aquele, né, geral, né, o que eu quero. Ou já na contestação, dependendo do fato que se discute, necessariamente eu vou ter que produzir uma prova testemunhal, então eu já peço a designação da audiência, tudo bem? Esse pedido de provas vai estar muito relacionado às provas que você vai pedir, qual é o objeto, o conteúdo da sua defesa. Certo? E vamos fechar a peça, né? Sendo estes os termos em que pede deferimento, a cidade, o local, a data, né? Advogado, OAB. Tudo bem, pessoal? Ficou clara a estrutura? Para finalizar, tá? Nós temos o que? A divisão da nossa peça é sempre o que, hein? Endereçamento, o preâmbulo, né, os fatos, pelo resumo, e a fundamentação jurídica, e aqui no caso, a conclusão por ser contestação. E quando nós falamos petição inicial, nós falamos no
nos pedidos especificamente. Né? Segue a mesma estrutura, lembra da petição inicial? Nós fizemos da mesma forma. Só que lá nós falamos, né? Endereçamento, preâmbulo, fatos, fundamentos e pedido. E aqui nós viemos endereçamento, preâmbulo, síntese da inicial, fundamentação jurídica disposta em tópicos, porque eu tenho matérias diferentes para serem tratadas, observadas, então é por isso que eu trago em tópicos, e a sua conclusão. Tudo certo? Beijos, até a próxima.